professor Kleber, que também é coordenador do curso. Então, primeiro eu vou chamar a professora Maria Catarina para dar uma conversa com a gente. Boa tarde, Dora. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Tiago, meninas, todo mundo que está assistindo. Quantos minutos, mais ou menos, eu terei para falar? Alexia, quantos minutos? Eu acho que uns... Fique à vontade, eu acho que uns 10 minutos, 5, 10 minutos, enfim, fica à vontade. Não, porque quando começo a falar, eu não paro, então. Não, sem problema. Sem problema. Fica à vontade, professora. Então, tá, eu vou me calcular aqui, eu vou olhando uns 10 minutos. Então, é importante, assim, a gente ter claro que na área das ciências sociais nós temos tanto a antropologia quanto a sociologia, a ciência política, e nós temos também outras áreas que acabam entrando na nossa grade curricular, que é a história, a filosofia, a economia, a geografia, porque são áreas também muito importantes para a formação do cientista social. E eu fui formada na graduação nos anos 80, numa época em que o Brasil estava num momento político muito diferente, que era o momento das diretas já. Então, fazer ciências sociais naquele momento era muito diferente do que é hoje para vocês, tanto nas estruturas curriculares, quanto no ambiente universitário. A gente tinha um ambiente de muita mobilização, era um momento de muita luta, né, pelo voto direto. Então, fazer ciências sociais naquela época era bem diferente, né, do que eu vejo hoje, né? Hoje nós temos uma ciência social brasileira já reconhecida, com áreas delimitadas, a própria antropologia se expandiu muito, nós temos hoje sub-áreas e tantas especializações dentro da antropologia, que fica muito difícil, às vezes, a gente acompanhar o crescimento e as publicações de cada uma das áreas. Então, o que é a antropologia, gente? Qual é a distinção dela, da sociologia para a ciência política? A gente sempre ressalta que, na verdade, todos nós estudamos praticamente as mesmas coisas. Um enfoque um pouquinho mais detalhado em algumas questões, talvez, micro, um olhar mais micro, um olhar mais macro, mas, enfim, nós trabalhamos com questões muito parecidas, que são os homens em sociedade, né? Algumas questões que são relativas a alguns recortes que nós podemos observar das dinâmicas dos homens na vida em sociedade. Certo? A antropologia, ela elegeu alguns conceitos ao longo da sua história enquanto ciência que foi se construindo, que foram muito importantes, como o conceito de cultura, o conceito de organização social e parentesco. Hoje nós temos o que é etnografia, por exemplo, muito claro para quem começa, a importância do método etnográfico. Eu vou deixar isso para as meninas falarem mais à frente, né, porque elas estão em pesquisas de campo, já têm a experiência. A Luana foi minha bolsista de iniciação científica por 3 anos, a Renata foi me orientando no mestrado, no doutorado, a Diana também. Então, para falar um pouquinho o que é etnografia na prática, né? O fazer etnográfico, ele também foi, que a gente diz que é a forma, não é a única, tá? Mas é a mais, é aquela que muitas vezes nos caracteriza no fazer antropologia, que é a perspectiva do fazer etnográfico. Também foi mudando o que é fazer etnografia ao longo do tempo, né? O que era fazer etnografia lá para o Malinowski, no início do século XX, não é a mesma coisa que é fazer etnografia hoje, em 2020, com tantas novas tecnologias que nós temos, novas formas de comunicação, o crescimento das ciências sociais como um todo, né? Então, a gente pode dizer que as ciências sociais brasileira, ela tem um alto padrão de qualidade, ela é reconhecida no mundo inteiro. A antropologia participa também de vários fóruns, né? Então a ciência que a gente faz no Brasil, ela é muito boa. Nós temos uma história quando as nascem, né, as primeiras escolas em São Paulo, ligadas à USP,
e depois nós vamos ver os desdobramentos disso em departamentos de antropologia, sociologia e ciência política. Em separado, a gente vai ter a influência de várias missões internacionais, de várias missões estrangeiras, o que deu para a ciência social brasileira um caráter muito diferenciado de algumas outras ciências sociais de outros países, porque nós conseguimos somar a algo que depois foi se convertendo numa ciência social mais decolonizada, a gente pode dizer, influências diferenciadas, né, que foram ganhos muito profundos. E ela também, essa ciência social, passou ao longo do seu crescimento por diálogos com várias outras correntes de pensamento que estavam se estruturando em nível mundial. Nós tivemos a influência do estruturalismo francês, nós tivemos a influência do certo materialismo dialético, que também fez parte de algumas questões, nós tivemos a influência dos estudos da Escola de Chicago, de uma microsociologia também. Então, a antropologia, toda a base teórica dela inicial é muito semelhante à da sociologia. Nós temos como nossos primeiros grandes autores, autores que são da Escola Sociológica Francesa, que são também a base, né, do que a sociologia usa. As obras que nós elegemos é que às vezes são distintas, né? Nós elegemos obras nas quais os pensadores trabalham questões que são mais afins, né, com as temáticas, as propostas que a gente tem na antropologia. Mas a base teórica dela inicial tem muita força, então, do próprio Durkheim, com a concepção de funcionalismo, que depois vira, né, o funcionalismo britânico do Malinowski, a escola estrutural funcionalista britânica. A gente vai ver uma influência muito forte de outras perspectivas na escola cultural norte-americana, né, quando Boas vai para os Estados Unidos e consolida essa escola, o conceito de cultura toma um peso muito grande. Então, a gente vai ver que a antropologia também ela foi se transformando ao longo do tempo, né? Ela não é uma ciência que não... A gente sempre diz que na antropologia o empírico e o teórico, eles dialogam muito. O empírico, ele vai transformando o teórico e o teórico vai sendo reabastecido com o empírico. É porque as pesquisas etnográficas, muitas vezes, fazem a revisão dos conceitos. Mostram como você não pode usar um conceito mais generalizado, fechado, para homogeneizar, ou como a gente diz, higienizar todos os grupos estudados. Que em alguns grupos, alguns conceitos, eles têm que ser reinterpretados à luz do que a prática está nos mostrando, né? O que a gente está conhecendo na pesquisa empírica. Então, nós temos também dentro da antropologia estudos teóricos, né? Pesquisadores que são pesquisadores que não fazem etnografia, mas são grandes estudiosos teóricos, né? Trabalham muito com teoria. Nós temos também etnografia hoje em dia com documentos, né? Que a gente chama de etnografia de arquivos, etnografia documental, que são indivíduos que não necessariamente vão fazer aquela etnografia que a gente conheceu mais tradicionalmente. Nós temos a etnografia digital, a etnografia virtual, a netnografia, são vários nomes, né, que surgem, né, cada um com as suas especificidades, porque é uma ciência realmente que ela se refaz historicamente ao longo do tempo, porque nós trabalhamos com pessoas e suas práticas, né? Se as práticas mudam, se as pessoas estão mudando, se o que a gente entende por modernidade, por tempos modernos, ou se nunca fomos modernos, né, como diz o Latour, tudo isso a gente tem que também pensar que a antropologia é uma ciência que ela tem que também estar acompanhando as perspectivas da grande teoria social para entender quem são esses sujeitos que nós pesquisamos. Se estão em contextos rurais, em contextos urbanos, de que geração eles são, qual é o gênero, quais grupos étnicos são, quais grupos raciais. Hoje em dia também a gente diz que a questão da religiosidade, ela também tem um peso muito forte quando a gente chama assim, os marcadores sociais para entender algumas diferenças dentro de alguns grupos, né?
Então, o antropólogo ele tem que estar sempre muito atento para compreender o que, naquele grupo que ele está estudando, são a gente poderia dizer, as categorias nativas, né? E depois a gente acaba traduzindo nos nossos trabalhos como categorias mais acadêmicas para nossas TCCs e mestrados e doutorados, né? E como nisso tudo o antropólogo acaba sendo um grande tradutor. É aquele que muitas vezes traduz o observado, né, o vivido na observação participante, por meio de uma antropologia que a gente tende a chamar contemporaneamente de mais interpretativa, como traduzimos aquilo para trazer para um leitor que não conviveu com aquelas pessoas, que não as conheceu, um pouquinho do que elas são, do que elas pensam. A gente pode também fazer recortes na antropologia mais delimitados. A gente pode trabalhar com questões mais amplas, né? Isso depende muito da pesquisa, do tema da pesquisa, dos contextos de pesquisa, né? Então, são inúmeras as possibilidades. E a etnografia, ela sempre nos dá também a possibilidade da gente se refazer como pessoa, né? A gente sempre ressalta o quanto nós nunca entramos num processo de pesquisa etnográfica de um jeito e saímos iguais, nós sempre saímos um pouquinho diferente, porque a gente se depara ali com uma experiência de vida, uma experiência humana, que nos é, às vezes, próxima e familiar, e às vezes distante, e nós temos que nos desdobrar para conseguir compreender. Mas nós nunca saímos igual de uma pesquisa, porque nós sempre somos apresentados a novas possibilidades de ser humano, de conviver, de sobreviver, muitas vezes, como é o caso de muitos grupos migrantes que a gente trabalha, que lutam no dia a dia para conseguir, com muitas dificuldades, ou a questão do campesinato também, né? E tem dentro da teoria social, já tem uma construção sobre o quanto são sobreviventes históricos, né? Que muitas vezes se mantém mesmo com os na mais-valia negativa, como a gente diz. Então, são grupos assim que têm muito a nos ensinar sobre se reinventar socialmente. A gente tem autores que trabalham com a noção de agência, né, como a Ortner, que é uma autora que eu gosto muito, quando ela fala da questão da ressignificação, da possibilidade da resistência como uma ressignificação, quando o indivíduo consegue, num contexto, às vezes, não muito, como no neoliberalismo, não muito simpático, né, as grandes resistências, ele consegue resistir por meio de ressignificações de determinadas questões e conceitos. Então, a gente vê, muitas vezes, como as pessoas, na prática cotidiana, elas conseguem negociar seus valores, suas perspectivas, seus modos de vida, muitas vezes, para levar a vida adiante, para conseguir sobreviver, muitas vezes, para conseguir viver com dignidade, para conseguir... E esse viver que eu falo, gente, não é o viver do ponto de vista que a gente chama culturalmente pleno, né? Que é aquela questão que a gente às vezes diz, você tem fome de quê? Para a antropologia, é quando a gente fala do ser cultural, a gente fala muito das questões simbólicas, que às vezes elas são tão importantes nessa nutrição da vida, quanto as questões mais biológicas ou materiais. Então, nós, antropólogos, gostamos muito de olhar para as construções que se dão, muitas vezes, nas imaterialidades, nas questões simbólicas de como o grupo estrutura, né? Como refaz, muitas vezes, de uma geração para outra, o ponto de vista do que é ser mulher, do que não é. Então, a gente vê todas essas construções, como elas vão sendo negociadas com sentido no interior dos grupos. E é isso que o antropólogo, muitas vezes, é esse trabalho de compreender isso. Como, por exemplo, em 40 anos, você tem 2, 3 gerações convivendo juntas, que vivem de maneira diferenciada, por exemplo, a sexualidade, e estão no interior da mesma família. Como é que você compreende isso? Você compreende isso olhando justamente para essas dinâmicas de ressignificação, sobre o que é o corpo, sobre o que é o trabalho, sobre o que é ser homem, sobre o que é ser mulher,
sobre como se deve agir, né? Então, a antropologia, nos últimos anos, no Brasil, ela tem trabalhado também muito com questões políticas mais pesadas, que antes eram do domínio, talvez, de outras áreas só. Então, nós temos a antropologia do Estado, a antropologia do direito, a antropologia dessas questões mais políticas, antropologia política. Nós temos também a antropologia que trabalha com processos mais amplos, que também tem crescido bastante, né, nos últimos anos, e principalmente em enfrentamento com as questões das políticas públicas, das minorias. Então, a antropologia brasileira, gente, ela é muito boa, eu gostaria de dizer isso para vocês. Nós temos grandes centros de produção fantásticos, né? No Brasil nós temos o Museu Nacional, nós temos a Universidade de Brasília, nós temos a USP, nós temos a URGS, nós temos Santa Maria também, que aqui nós temos antropólogos que têm tido a sua produção, né? Que já é destaque em algumas temáticas nacionais, né? Vários colegas que já são referência em algumas temáticas. Então, nós temos um curso muito bom aqui. Não podemos reclamar aqui. Vocês têm professoras que têm formação em áreas diversas também, o que sempre é muito bom, né? Aquela antropóloga que se especializou numa área, outra noutra. Então, isso dá um olhar para o aluno muito importante, que é um olhar diversificado. E há também a questão, gente, das diferentes escolas, né, dos diferentes autores que vão entrando no gosto tanto dos alunos quanto dos professores, né? Então, a gente, às vezes, acaba tendo uma série de pesquisas que acabam privilegiando alguns autores, porque eles realmente contribuíram muito para compreender, para se compreender, para melhor se traduzir nessa ideia de tradução as suas vidas, né, as suas experiências de vida. A antropologia também, gente, eu acho que eu tenho mais uns minutinhos, né? Eu começo a falar, não paro. A antropologia, gente, ela também tem uma preocupação muito grande em compreender as experiências sociais. E quando a gente fala em experiências, a gente quer entender isso em um nível muito profundo. Por exemplo, a Diana vai falar de comida, né? De comida. Então, a comida como uma grande experiência que os indivíduos, nas quais os indivíduos têm tanto que a gente pode chamar no nível mais abstrato de representações, tanto quanto práticas. E como estas são negociadas, né? Como a comida é experienciada. Então, o comer que não é só comer, né? O comer que é todo um conjunto de comensalidade, de regras, de procedimentos, né? Que tornam aquele fato, como olhar etnográfico, muito mais. O Cardoso de Oliveira diz que, naquele texto maravilhoso sobre olhar, ver, escrever, que quando a gente vai se formando em antropologia, a gente vai, e conhecendo a etnografia, a gente vai perdendo a ingenuidade sobre o mundo. E o que é perder esta ingenuidade sobre o mundo? A gente nunca mais vai olhar as questões da mesma forma. Eu diria que todo curso de ciências sociais propicia isso, né? Esse olhar mais apurado. Mas o Cardoso de Oliveira diz que essa ingenuidade que se perde, nós ganhamos por outro lado. Porque quando a gente vê algumas situações, a gente, por exemplo, já pode interpretar ela por questões, por vários ângulos, né? Colocando ali, claro, toda uma literatura da teoria social, por questões de gênero, por questões de classe, por questões de... Então, nós tivemos essa semana última, né, vários acontecimentos no país, inclusive envolvendo racismo, né, que quando a gente tem esse olhar das ciências sociais, a gente consegue ler do ponto de vista de uma historicidade, de uma constituição, de uma construção da sociedade brasileira, que a gente entende, muitas vezes, por que as coisas, às vezes, têm aquele desdobramento trágico, podem ter aquele desdobramento trágico, né? Porque, historicamente, foram questões que foram colocadas no nível de possibilidade histórica, né? Então, a antropologia, quando ela descortina um pouquinho esse olhar, ela tira essa ingenuidade, ela faz com que a gente, nos permita com que a gente leia as situações sociais com
com às vezes é muito ganho, mas às vezes é uma também um desencantamento com algumas coisas que a gente acaba passando, né? Porque a gente consegue ver a crua realidade dos fatos e como algumas questões elas se repetem, principalmente aqui pensando na sociedade brasileira, né? Elas vão se repetindo, e quanto é importante nesse sentido uma antropologia que também nos alerte, por isso que muitos antropólogos às vezes acabam sendo grandes militantes de suas causas, que nos alerte, né, o quanto há questões que do ponto de vista dos indivíduos que estão vivendo ou passando por elas merecem ser ouvidas, né? Então, o antropólogo ele também tem isso, no ouvir, nós muitas vezes acabamos chegando perto de realidades que nós sequer supunhamos que existiriam, né? Porque nós viemos de uma classe social X, de um meio X, de um ambiente X, então a gente se depara com novas formas de vida, e isso sempre é muito enriquecedor. Eu não vou dizer que também não tem, às vezes, o seu grau de choque, né? Que é o que a gente chama de choque cultural, né? A gente tem que familiarizar, nós temos que nos familiarizar com o diferente e depois estranhar essa familiarização que nós já tivemos. E nesse processo, às vezes, também nós passamos por rupturas internas, nas quais a gente nunca mais vai enxergar o mundo do mesmo jeito, né? O que eu acho que é sempre muito bom. Eu só vou terminar aqui colocando uma coisinha também que a professora Marisa Perano fala sobre o método etnográfico como atitude, que é um pouquinho isso também que o Cardoso de Oliveira fala, quando nós vamos, ao longo do curso de Ciências Sociais, nos preparando profissionalmente para exercermos a profissão, com teoria, métodos, técnicas, e nós vamos vendo o que dá certo, o que não dá certo, que os erros e acertos que a gente vai ter na vida de pesquisador, né? Porque a vida de pesquisador é isso, né? Ela é um eterno ajuste, né? Porque não existe uma receita pronta. Às vezes, uma técnica que funciona pode não funcionar 5 anos depois, as pessoas mudam, o tempo muda, a gente tem que também estar sempre com esse olhar da teoria social mais ampla, sempre muito pronto. Eu digo para os alunos, nós somos antropólogos, mas todo antropólogo, ele deve ter um bom preparo em teoria social, com os grandes teóricos da teoria social, porque é isso que muitas vezes nos dá compreensão sobre a relação indivíduo-sociedade, principalmente a que nós vivemos hoje, né? E só para finalizar, o que a Marisa Perano diz? Ela fala da atitude etnográfica, né? O que é essa atitude etnográfica? É justamente isso, ela tem um artigo em que ela vai comentando um fato que aconteceu com ela, na busca de um documento, e como, a partir dali, ela faz toda uma leitura muito mais ampla, muito mais, uma análise refinadíssima, porque justamente ela diz, né, esses pequenos eventos da vida cotidiana, quando a gente se prepara antropologicamente, etnograficamente, a gente vai percebendo que a gente já não consegue ir, por exemplo, numa fila de supermercado e observar determinadas coisas sem fazer uma leitura um pouquinho mais aguçada. A gente pega um ônibus, a gente já se pergunta por que tem que ser assim, por que as coisas são dadas desse jeito, né? Por que não poderiam ser de outro? Então, esse olhar que vai se experimentando, ele é muito importante. Gente, eu diria assim que todas as áreas são muito ricas, são fantásticas, né? As 3 áreas que nós temos, mas a antropologia ela se caracteriza muito por esse diálogo entre a teoria e a teoria, eu digo a grande teoria pesada, e a empiria. Então, a empiria, às vezes, ela vai refazendo a teoria. É um espelho constante, né? É uma ciência que vai se refazendo e se reconstruindo nesse valor muito grande que se dá à pesquisa empírica, tá, gente? Não é só a pesquisa empírica que os antropólogos fazem, mas ela é muito valorizada por nós. Agora, eu gostaria de deixar as meninas falarem, também não sei como é que vocês vão fazer, depois estou aí para perguntas. Então, obrigada também, obrigada pelo convite, gente, eu não tinha agradecido ainda, muito obrigada, Alexia, Tiago, professor Kleber, né? Eu acho que sempre bom, a gente pouco conhece os colegas, né? Eu digo, eu não conheço meus colegas da filosofia no andar de cima do nosso prédio, eu pouco conheço da história, eu não conheço muitos dos meus colegas de departamento, a gente tem poucas oportunidades, né, de se conhecer, né? Então, obrigada, gente.
Muito obrigada, professora Maria, por contribuir com a gente. Então, eu passo agora a fala para a Luana. Também, então, olá a todas, todes e todos. É uma satisfação estar podendo participar do Descubra e falando agora, enquanto estudante da instituição UFSM. Só fazendo uma correçãozinha, eu estou mestrando agora no programa de pós-graduação. E acho que antes foi falado em doutorado, quem dera eu já tivesse no doutorado, mas vamos indo. E antes de eu falar um pouco da pesquisa, eu vou falar um pouco de como eu cheguei às ciências sociais, porque às vezes eu gosto menos de saber a trajetória das pessoas. Primeiro que eu me formei em 2014, no final de 2014. E nesse ano, a minha escola, que é Leopoldo Ocha, aqui de Santo Cristo, eu sou natural de Santo Cristo, noroeste do Rio Grande do Sul, um município, uma cidadezinha menor. A nossa escola participou do Descubra. E eu tinha uma noção do que era ciências sociais, porque um professor meu falou, só que eu não tinha muito. Eu sabia que era um pouco da sociologia. Agora, antropologia, ciência política, eu não fazia ideia. E aí eu participei do Descubra, e que na época foi presencial em 2014. Agora, infelizmente, está sendo de forma virtual, mas mesmo assim eu acho que é uma troca muito importante e é muito legal a gente poder falar do que a gente, às vezes, espera antes de entrar numa universidade e depois estando, e a nossa trajetória. E aí eu conversei com a Jéssica, enfim, ela me falou muitas coisas dos prós, dos contras, das dificuldades também que a gente tem e vai enfrentando no curso de Ciências Sociais, né? Porque a carga de leitura, gente, se preparem assim, ó, a quilométrica, e ela não cessa. Como a professora Maria Catarina comentou, ciências sociais, ela te transforma, ela te põe em choque, ela é mutável o tempo todo, né, no aspecto de você compreender o mundo, ou você buscar, né, ter uma compreensão, né, a compreensão que tu tem, talvez, até determinado momento, depois ela muda, né, e conforme nós vamos aprendendo e incorporando como é essa a aprendizagem do fazer ciência, ou como as ciências sociais trabalham, ela também vai se transformando. Então, eu sou formada em licenciatura em Ciências Sociais, eu levei 5 anos para me formar. Eu me formei no início do ano, deu certo ainda para me formar lá no Centro de Convenções da instituição. E eu vou falar um pouquinho de o que me levou a ter uma proximidade maior também com essa área da antropologia, que ela foi acontecendo, né? Na graduação a gente tem algumas portas que se abrem, outras nem tanto. Na graduação eu tive o privilégio, né, e a oportunidade de participar de um projeto de pesquisa, né, com a professora Maria Catarina, que foi projeto na feira, produção, distribuição e consumo entre agricultoras feirantes na região central do Rio Grande do Sul. E aí ela trabalhava e trabalha, né, com camponesas e camponeses, né, que a gente fala teoricamente, né, seriam com colonos e colonas, ou agricultores e agricultoras, tentando entender um pouco mais a dinâmica dessas pessoas, e no caso de Santa Maria, e no caso que a gente estudou, e ao qual eu também desenvolvi meu TCC, foi com agricultoras e agricultores feirantes lá, que trabalhavam em Camobi, e trabalham ainda, né, porque fazem feira 2 vezes durante a semana. E aí lá a gente, semanalmente, durante cerca de 2 anos e meio a 3, né, que eu participei enquanto bolsista, né, a gente ia lá para entender um pouco de como era essa dinâmica de ser agricultora e agricultor, e ser feirante, quais as transformações que essas pessoas passaram e ainda passam. E eu tentei desenvolver um pouco mais isso também no meu TCC, trabalhando um pouco mais, tentando entender como se constrói a saúde, como essas pessoas percebem a saúde, como elas também têm a construção do corpo delas, né? O jeito, como elas vão se desenvolvendo e se adaptando às necessidades daquele espaço, daquele ambiente, interagindo com pessoas muito diversas, de diferentes idades, né? Porque a feira, ela está situada muito próxima
a universidade, que fica no bairro Camobi, onde fica o nicho central da instituição, digamos assim. Aí a gente ficou juntas por um longo tempo, enfim. É importante ressaltar que eu fui bolsista do projeto e bolsista remunerada, né? Então, isso foi muito importante, né? O projeto era financiado por um tempo pela CNPq e também FAPERGS. Então, a gente tem essa oportunidade em alguns núcleos de ser remunerado, mas nem todo mundo, infelizmente. E essa remuneração, que na época era de R$ 400, acho que continua ainda, me ajudaram muito a me manter naquele local. Eu também morava na casa do estudante, que fica lá na instituição também, e foi de suma importância. E também ressaltar que eu fui cotista, né, de escola pública. Então, acho que são importantes elementos que a gente tem que ressaltar, que permitem, né, o ingresso de classes sociais que nem sempre podiam, até então, estar na universidade, né? Nós permanecemos, e é importante que as dificuldades que a gente vai percebendo e vai conhecendo também com o movimento estudantil, eu fiz parte por um tempo, para a gente ir lutando e buscando o que ainda falta. Enfim, aí me formando no início desse ano, mas antes disso, em 2019, no finalzinho, eu resolvi participar do processo também para ingressar no mestrado. E aí eu fiquei pensando, mas o que eu vou trabalhar? E com a oportunidade que eu tive de estudar com agricultoras e agricultores, sendo filha de uma ex-agricultora e um ex-agricultor, eu tive a oportunidade de rememorar algumas coisas, estando com as pessoas que eu pesquisei com elas, né, em Santa Maria. E eu pensei, bom, por que não trabalhar com as agricultoras a qual eu cresci, a qual no local, na comunidade rural que eu morei até meus 15 anos, que fica aqui em Santo Cristo, que é a linha do Rio, e que vai, então, se desencadear no meu projeto, que ainda está em processo, né, para ser trabalhado e para ser desenvolvido agora em 2 anos. Eu estou no primeiro do mestrado, né, tenho mais 1,5, digamos assim, né. Ainda estamos no início do segundo, né, esses tempos que estão com os semestres um pouco estranhos ou diferentes, né. E aí, para tentar compreender a experiência, né, que a professora falou tanto, né, da gente compreender a experiência, né, das pessoas no local onde elas vivem. No caso, então, eu pretendo estudar com agricultoras, né, de Santo Cristo, da comunidade Linha do Rio, estudando um pouco mais a influência e importância do Clube do Lar, que seria uma organização de grupos que ocorre, né, no interior de Santo Cristo, os quais possuem vínculos com a Emater, que é uma empresa de assistência técnica e extensão rural, que acaba organizando esses núcleos. E tentar entender qual a importância desses núcleos para essas mulheres, como elas participam dos encontros que são organizados e ocorrem mensalmente, ou ocorriam antes do Covid, né, porque agora eles estão parados e ainda não se sabem até quando vão voltar, e o que na vida delas isso interfere, o que é ser agricultora ou agricultor para elas, isso pensando enquanto uma categoria que também e foi criada, de certa forma, institucionalmente, porque aqui essas agricultores e agricultores se reconhecem também enquanto colonas e colonos, e isso é um embate que a gente vai aprendendo nas ciências sociais também. Às vezes, o que as pessoas se reconhecem não é exatamente o que a gente vai acabar escrevendo nos trabalhos científicos, né, nas ciências sociais. A gente vai analisar algumas categorias que talvez foram desenvolvidas por pensadores, enfim, daí a gente vai ir desenvolvendo conforme for possível. Gente, acho que é mais ou menos isso. Eu fico aberta também para quem quiser me procurar nas redes sociais, enfim.
ou entrar em contato por e-mail também. Eu acho essa troca muito importante, muito valiosa, de trocar quem já está há um tempo na universidade, sabe, ou tem algumas experiências, né? Então é muito importante. Um beijo para vocês. E estamos aí. Espero que vocês venham para Ciências Sociais, né? Não é fácil, a gente tem muitas vezes que a gente vai pensar e desistir, e principalmente também porque é um momento delicado. Se a professora falou que fazer Ciências Sociais no tempo da ditadura era delicado, fazer Ciências Sociais num período que a gente tem um governo extremamente conservador é muito delicado também, exige muita resistência, né? Um período em que o racismo aparece de forma esdrúxula no pleno século XXI é algo revoltante. A gente precisa se unir, e para seguir também da forma que dá, né? Sem baixar a cabeça, sem desistir. Todos juntos, de mãos dadas. Enfim, obrigada, gente. Obrigada, Luana, pela sua contribuição, por colaborar com a gente. Agora eu quero chamar a Diana. Boa tarde para todos e todas. Gostaria de agradecer, nesse primeiro momento, o convite da equipe das Ciências Sociais para o Descubra. Eu acho muito interessante que os estudantes do ensino médio possam ter esse contato antes de... Uma coisa que eu, por exemplo, que eu venho de um outro contexto, sou colombiana, eu não tive. Então, antes de estudar Ciências Sociais, eu estudei Comunicação Social, Jornalismo, e eu acredito que o grande ganho das Ciências Sociais como uma carreira, né, como uma formação, é precisamente a interdisciplinaridade que ela promove, né? Porque eu, vindo da área do jornalismo, sentia que os autores ainda estavam muito quadrados ali, né? Eu precisava expandir um pouco mais esse universo e compreender outros tipos de fenômenos sociais, que acredito que esse material bibliográfico e essa interação as ciências sociais me proporcionou. Eu fiz mestrado em ciências sociais aqui, no programa de pós-graduação em ciências sociais da UFCM, e atualmente estou fazendo o doutorado. Eu trabalho com a comida e imigração, esse seria meu tema principal, digamos, e atualmente estou desenvolvendo uma pesquisa intitulada De Colômbia com Amor, a comida no processo de construção de memória coletiva dos migrantes e refugiados colombianos em Santa Maria, uma pesquisa orientada pela professora doutora Maria Catarina, aqui presente. E é uma pesquisa, acredito que uma coisa muito importante que nos dá a antropologia, as ciências sociais, enfim, a etnografia, que é o método, como a professora Catá já explicou antes, que, enfim, que a Marisa Peirano disse que não é um método, é uma atitude, mas a gente acaba usando como método também, um método de pesquisa, de conhecer o outro. Uma das grandes coisas que a etnografia nos dá é poder pesquisar a cotidianidade das pessoas. Aquela relação micro, aquela interação pequena ali que se dá face a face ou não, entre pessoas, entre grupos de pessoas e indivíduos. Então, eu me propus a pesquisar a comida, as práticas alimentares dos migrantes colombianos em Santa Maria. Eu vou apresentar brevemente. Meu grande tema é a construção de memórias através da comensalidade dos migrantes e qual a relação que as famílias de imigrantes colombianos, eu estou trabalhando atualmente com 3 famílias de colombianos, qual a relação que eles estabelecem com a comida do país de origem e quais os rituais próprios da comensalidade, como este processo aparece nas narrativas das trajetórias. A Luana começou falando sobre a trajetória da vida dela e como isso influiu na escolha do objeto de pesquisa. Isso é uma coisa muito importante que tem as ciências sociais, né? Que nossa trajetória de vida, ela pode ser levada em consideração, ela é levada em consideração na hora em que a gente escolhe nossa formação, né? Então, eu como migrante colombiana, decido assumir esse meu papel no mundo e vou
pesquisar, então, migrantes colombianos em Santa Maria. Então, me interessa muito aprender sobre essa elaboração das memórias a partir da comensalidade, do que é levado à mesa, e como se dão esses processos de identificação entre os migrantes, né? O meu objetivo principal é analisar as práticas alimentares desses migrantes colombianos em Santa Maria, sejam elas cotidianas ou cerimoniais. E como é que eu vou fazer isso? Primeiro momento, através do método etnográfico, que a gente já comentou anteriormente, através da professora Maria Catarina, trabalho de campo, observação participante, entrevistas abertas com os migrantes. Eu me proponho a conhecer as trajetórias de vida desses migrantes colombianos em Santa Maria, indagar quais são as possíveis reconfigurações e negociações que os migrantes colombianos em Santa Maria realizam, para tentar reproduzir domesticamente o estilo de vida pré-migratório, entender qual a posição que essas narrativas ocupam, né, dentro do processo migratório e qual o sentido que os migrantes outorgam ao que está sendo narrado. Então, o meu objetivo principal é escutar, observar esses migrantes, né. No trabalho de campo já estou fazendo há mais ou menos uns 2 anos, ainda falta mais um tempinho de observação. Meu objetivo principal é compreender as relações que estão se dando ali através da comensalidade. E também entender essas sociabilidades, quais os fenômenos sociais que estão acontecendo ali, porque uma coisa muito importante, a gente pode pensar que isso é uma questão pequena, né? Quem é que vai querer saber o que está acontecendo ali com os colombianos migrantes em Santa Maria, que também é uma cidade pequena? Mas, na verdade, é compreender que o local, que aquilo que é pequeno, ele tem conexão com o global também. Então, a professora Cata também falou um pouco de como a empiria refaz a teoria, né, dentro da nossa área de pesquisa. Então, basicamente é isso que eu estou pesquisando atualmente. Para isso, eu tenho alguns pontos de partida, algumas categorias de análise, que não vou entrar a detalhar autores aqui, porque não é o momento, mas eu trabalho com comida, com a questão da memória, narrativa oral, migração. Então, eu acredito que o mais importante seja ressaltar como essas questões pequenas de interação, de cotidianidade, nos permite, as ciências sociais nos permite compreender, nos deixa compreender, nos dá as ferramentas para estudar, né? Então, se a gente tem uma curiosidade que vai nesse sentido de compreender o que está sendo construído, o que está sendo dito, o que está sendo feito no nosso entorno social, se a gente tem esses questionamentos, se a gente acredita que pode compreender, tem curiosidade que vai nesse sentido, então, um convite para o pessoal se aproximar das ciências sociais. As ciências sociais nos dão as ferramentas para compreender muitas outras disciplinas, inclusive eu, como falei, venho do jornalismo, e aqui encontrei uma base teórica e prática também para compreender questões que eu tinha lá quando eu tinha 17, 18 anos. Então, principalmente isso, um convite para fazerem parte da próxima turma de Ciências Sociais. Ficamos abertos. O programa tem vários núcleos de pesquisa, aos quais vocês podem, no caso, se inserir também, se aproximar. A gente é muito receptivo nas ciências sociais e bastante coerente com o que prega, né? Então, um convite a todos a fazerem parte dessa nova turma, e era isso. Muito obrigada. Obrigada, Diana, por compartilhar com a gente. Agora eu quero chamar a Renata. Boa tarde, pessoal. Olá. Eu queria agradecer também o convite de estar aqui conversando um pouquinho com vocês, falando um pouquinho sobre a minha pesquisa. E eu acho que as gurias, a Prof. Cata também já falou muita coisa, mas eu só queria ressaltar que a Luana falou que é difícil as ciências sociais, e realmente é difícil, a gente tem que ler muito, mas existem momentos que são muito, muito gratificantes, né? Eu concordo com a Cata quando ela falou que quando a gente vai para campo, quando a gente volta, a gente já não é mais a mesma pessoa. E eu acho que a experiência de campo, esse contato com o outro, é muito, muito importante. Enfim, é realmente muito gratificante.
eu não sei tempo que eu teria para falar, porque eu trouxe minha pesquisa, assim, eu trouxe, enfim, eu posso falar de maneira sucinta sobre ela para a gente compreender, para apresentar, assim, talvez um pouquinho mais aprofundada. Renata, fica bem à vontade, apresenta no teu tempo, a gente está com uma margem aí. Tá bem, Alexia, obrigada. Porque eu estou participando de alguns eventos e aí eu estou com a pesquisa borbulhando aqui. E esse também é um lado bom, né, da universidade, essa troca, que a gente não troca só com os colegas, né, a gente pode, enfim, fazer trocas mais distantes, né, com outras pessoas, enfim. E então eu sou a Renata, né, eu sou bacharel e mestra em Ciências Sociais aqui pela universidade. Se não fosse a pandemia, eu já estava fazendo parte da mobília do 74. Estou doutoranda atualmente, né, em Ciências Sociais. E eu vou falar, então, de forma breve, vou tentar, da minha pesquisa que eu realizei no mestrado, que eu utilizei a abordagem etnográfica, né, então foi uma pesquisa que eu realizei entre os anos de 2018 e 2019, na comunidade de Rincão dos Alves, interior do município de Jaguari, Rio Grande do Sul. Então, assim como a Luana, assim como a Diana, eu tenho um contato, né, uma familiaridade com essas pessoas com as quais eu pesquiso, porque eu sou filha de camponeses dessa comunidade em específico, meus pais residem lá até os dias de hoje, e o que me levou a pesquisar com essas mulheres camponesas, além, né, dessa familiaridade, foi quando eu entrei na universidade. Em seguida eu tive contato com as teorias de gênero, mas eu senti falta de trazer as experiências dessas mulheres camponesas para essas teorias também. Então, enfim, foi um trabalho, enfim, como a Cata falou, a gente muda, né, a gente se modifica quando a gente vai para campo, e é interessante falar também dessa proximidade que a universidade tem com outros ambientes, né, de trazer também outras falas, outras perspectivas, e inclusive quando eu fui até a casa dessas mulheres solicitando, né, enfim, o consentimento delas em participar, porque isso também faz parte da prática etnográfica, né, da gente pedir o consentimento das pessoas, delas estarem cientes que a gente está estudando com elas, né, elas fomentavam da importância da pesquisa para que as pessoas soubessem que elas não ficam só em casa, que elas vão para a lavoura também, e que lá elas trabalham tanto quanto os homens. Então, eu analisei, sobretudo, a esfera do trabalho feminino nessa comunidade, que é também minha comunidade de origem. E uma das coisas também que eu queria trazer aqui, para a gente pensar, talvez, a etnografia, né, enfim, uma abordagem etnográfica mais na prática, é essa necessidade que a gente tem também de localizar os sujeitos no tempo e no espaço. Então, enfim, de que pessoas eu estou falando? Quem são essas mulheres, né? Então, no meu campo em específico, seriam mulheres brancas, como a Luana também já falou, né? Elas se autodenominam na atualidade como colonas, porque elas se consideram como descendentes de imigrantes europeus que vieram para o Brasil lá no início do século XIX por meio do projeto de colonização. Elas também estão inseridas na lógica do campesinato, na lógica da agricultura familiar, e atualmente a principal fonte de renda dessas mulheres seria a fumicultura. Então, uma das coisas que eu analiso na minha pesquisa é como também, né, as mudanças que a fumicultura vai acarretar nesse meio, né, porque é a principal atividade produtiva, é onde a família vai despender sua força de trabalho, e eu constato que as mulheres, elas são as que mais se sobrecarregam nesse meio, porque elas continuam sendo as principais responsáveis pelo âmbito dito reprodutivo, que abarca o âmbito doméstico, trabalho de cuidado, e eu trago muito a Silvia Federici quando ela fala, quando ela afirma que esse trabalho reprodutivo ele é visto como um não trabalho. Inclusive as próprias mulheres, elas não denominam o trabalho, as próprias mulheres de Rincão dos Alves não denominam o trabalho delas como trabalho, e sim como serviço, e elas falam então que essa jornada laboral delas, principalmente no âmbito reprodutivo, é um serviço que não aparece. Aí eu questiono e acabo constatando que é um serviço que ele não é reconhecido tanto pelo grupo familiar quanto pela sociedade, e ele é invisibilizado, além de ser marcado pela monotonia e pela solidão, porque elas atrelam muito, enfim, elas consideram o trabalho doméstico muito solitário. Então, também o que a Diana estava falando, né, da gente compreender essas questões mais micros, mais cotidianas, e, de novo, como que essas mulheres entendem o trabalho delas, como que elas classificam o trabalho delas, e isso eu acho que a antropologia, ela nos ajuda a perceber. Então, é interessante também afirmar que essas mulheres, elas vão, como elas mesmas afirmam, né, quando se trata do trabalho na roça, elas pegam parelho com os homens, né, então elas participam ativamente do trabalho na fumicultura,
E também existe toda uma dinâmica nesse mundo camponês que se apresenta como uma extensão da esfera reprodutiva, que seria a atividade leiteira e o cuidado com a horta, que também são atividades atreladas às mulheres. Então, como a etnografia nos permite, né, interagir com as pessoas, a gente consegue observar como funcionam essas dinâmicas. O trabalho das mulheres no âmbito produtivo, na questão da fumicultura, ele também não é reconhecido, inclusive ele é considerado ajuda ao marido, e isso faz, então, com que o homem seja o único responsável pela administração dos bens advindos do tabaco, né, porque o trabalho das mulheres, ele não é reconhecido, mas, como a prof falou, enfim, as pessoas sempre resistem, né, as pessoas sempre têm agências e formas de lidar com as situações opressoras, enfim, violentas. E eu penso também muito na Vena Das, quando ela fala, né, que por mais opressiva que seja uma situação, as pessoas de uma maneira ou de outra resistem. Então, as formas de resistência dessas camponesas seriam pela venda de produtos que advêm do trabalho feminino, que elas chamam de quitandas, né, elas denominam dessa forma, então acho que tem, enfim, da gente usufruir também, né, dessas denominações locais, que estão atrelados ao trabalho feminino e que reproduzem muitas lógicas vigentes desse campesinato que acabam sendo rompidas com esse ingresso da fumicultura no mundo camponês, que também representa o ingresso do neoliberalismo, né? Então, essas mulheres, elas se colocam como as guardiãs dos saberes, das lógicas tradicionais desse mundo camponês. E seria mais ou menos isso, gente, de uma forma sucinta, né, para a gente pensar um pouquinho da prática etnográfica na prática, sendo redundante. E é isso, agradeço mais uma vez, e seria isso. Muito obrigada pela sua fala, Renata. Eu queria chamar... Desculpa, acho que o áudio não ativou. Muito obrigada pela sua fala. Agora eu queria chamar o professor Kleber. Ele é coordenador do curso e vai ter uma conversa agora com a gente. Bom, inicialmente, queria só colocar... Primeiro, agradecer a presença de todo mundo, especialmente da professora Maria Catarina, que é muito bom ter esses espaços que a gente deveria ter muito mais, até porque a gente possa se conhecer, enfim, e trocar ideias. Lembro que o curso de licenciatura em Ciências Sociais ele está basicamente estruturado em 4 áreas: antropologia, ciência política e sociologia, e educação. Afora isso, tem um conjunto de disciplinas voltadas para o desenvolvimento da pesquisa sobre o conhecimento científico e tem também um conjunto de disciplinas de outras áreas que a professora Maria Catarina mencionou: história, filosofia, economia, psicologia, entre outras. Então, todo esse conjunto de disciplinas distribuídas ao longo de 8 semestres, em 4 anos, existe, segundo as normativas, mas existe também para possibilitar a formação de um campo profissional para o exercício da docência na área de ciências sociais, de licenciatura em ciências sociais. A docência voltada para o ensino médio, para a disciplina de sociologia no ensino médio, mas também o exercício da docência ou de práticas docentes em vários outros espaços. Por exemplo, sindicatos, movimentos sociais, associações de moradores, enfim, empresas, enfim, o exercício de práticas docentes na área de ciências sociais nas escolas, no ensino médio, mas também em outros espaços. Considerando, então, esta estruturação do curso, principalmente nas 4 áreas, vocês já ouviram bastante sobre antropologia, e na sequência ouviram um pouco sobre a ciência política, e depois sobre a sociologia e a área de ensino, educação, que estruturam o curso. Me parece que a ciência política ela
ela tem pontos comuns com as outras áreas, mas ela tem também algumas peculiaridades. Mas antes de falar das peculiaridades e do que é de comum da ciência política, eu gostaria de ressaltar também algo que me parece muito importante no curso de licenciatura em Ciências Sociais, que é esta combinação entre uma formação acadêmica em todas estas áreas e uma formação voltada para fins didáticos também. Então, quer dizer, quem faz o curso de licenciatura em Ciências Sociais, enquanto campo de atuação profissional, é este, o exercício da docência e o exercício de práticas docentes. Porém, o curso contribui muito ou decisivamente também para formar, para abrir perspectivas para quem faz o curso, para além do exercício da docência, por exemplo, para o exercício da pesquisa, seja na pós-graduação ou seja em outros espaços. Então, o curso um pouco cumpre essas funções, ou cumpre essas funções no sentido mais geral. Em relação à ciência política, dá para pensar, a ciência política ela tem muitos antecedentes, mas ela se forma, ou começa a se formar, mais ou menos, e há uma divergência em relação a isso, no século XIX, com alguns autores italianos, tipo Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, que começam a usar o termo, a expressão ciência política. Mais para frente, na metade do século XX, de uma forma mais precisa, depois da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, a ciência política se forma enquanto campo acadêmico e campo profissional de atuação. Então, já existiam cursos de ciência política em vários lugares antes, no México, na Argentina, desde o início do século XX, com alguns, inclusive antes do século XX, no século XIX. E, então, a ciência política ela vai se formatando, e eu diria que está se formatando ainda ao longo de todo esse tempo, e com estas perspectivas todas e estes contextos todos. Mas a ciência política, de fato, ela inicia na antiguidade, quando vários pensadores da antiguidade, especialmente Aristóteles, podemos que vocês devem conhecer, das disciplinas de filosofia, ou de história, ou até de sociologia mesmo, quando Aristóteles começa a observar a democracia direta ateniense. E começa, especialmente no livro A Política, ele começa a analisar por que a democracia ateniense é do jeito que é e começa a ter algum grau de crise ou decadência. Ele, Platão e outros autores filósofos contemporâneos da antiguidade, contemporâneos ao Aristóteles, começam a observar a política de uma determinada maneira e produzirem estudos sobre a política, com características próprias voltadas para a filosofia, com uma base filosófica. A filosofia era todo o conhecimento, né, até então. Mais para frente, no início do século XVI, aí a ciência política, ela por causa de um autor especificamente, ela passa a ter, eu diria que os elementos centrais do que viria a ser a ciência política enquanto formada, enquanto campo de conhecimento específico e autônomo e campo profissional no século XX, que é o Maquiavel, Nicolau Maquiavel, especialmente no livro O Príncipe, mas em outros textos também. Maquiavel é um autor que também vocês provavelmente devam ter trabalhado no ensino médio. O que o Maquiavel faz, basicamente, é estabelecer dois princípios básicos para a observação da política. E antes dele, ninguém fez da mesma maneira isso. O que o Maquiavel faz é estabelecer que, ressalva para Aristóteles, que é um pouco diferente, mas, enfim, e mais uma outra exceção, mas o que era predominante não estava no que o Maquiavel estabeleceu. Então, ele estabeleceu, entre outras coisas, dois pontos centrais. O primeiro, a política precisa ser observada como ela é. Ou seja, a política deve ter uma base realista.
Então, a política deve ser separada do nosso desejo do que seria a política, ou da nossa vontade do que seria a política. O que significa isso? A lógica do pensamento filosófico, até então, depois também, mas, enfim, voltado para a política, com exceção de Aristóteles, em parte, a lógica do pensamento filosófico era construir um modelo analítico a ser buscado. Uma construção racional, das mais relevantes, mas algo a ser buscado. O que faz o Maquiavel? O Maquiavel estabelece o seguinte: é preciso observar a política concretamente e não idealizá-la ou não construir algo que seja normativo ou algo que deva ser buscado. Então, o Maquiavel, sim, no início, na primeira e na segunda década do século XVI, estabelece essa ruptura. E essa ruptura que busca capturar um realismo dentro da política, uma perspectiva realista dentro da política, ela tem dois pontos centrais. O primeiro é definir um objeto para política, quer dizer, um objeto que serve como centro da análise e da compreensão que se possa ter sobre a política, que é o poder, que são as relações de poder. É Maquiavel que, pelo menos modernamente delimita isso. O que a ciência política trata é do poder e das relações de poder. Depois, ao longo dos séculos, essa definição foi sendo um pouco mais adaptada a outros tempos ou confrontada com outros elementos, mas a base dela é a mesma: o poder e as relações de poder. E a outra parte do Maquiavel, o outro elemento central, que significa ruptura, está na ideia de que é preciso usar o método científico para observar a política. Então, o método, que no caso do Maquiavel era a observação e a indução, e o estabelecimento de um objeto, que é o poder e as relações de poder. Bom, ao longo do tempo, até o século XXI, a ciência política passa por inúmeras perspectivas teóricas que têm bases teóricas diferentes, mas todas as perspectivas e correntes teóricas e todos os processos de investigação científica dentro da ciência política, estudo da política, tudo isso tem apenas uma finalidade. Cada uma com as suas perspectivas específicas, com as suas questões valorativas, cada teoria, mas tem uma função apenas, que é saber quem manda e quem obedece. Então, o que a ciência política faz, basicamente, com caminhos diferentes entre si, mas tudo é ciência política, o que ela faz é saber quem manda e quem obedece. E ao saber quem manda e quem obedece, precisa descobrir por que quem manda e por que quem obedece. Como é que isso funciona pensando no mundo inteiro, mas no mundo contemporâneo, nas questões contemporâneas? Por exemplo, quando um governo toma uma decisão sobre um assunto ou uma política pública, o que a ciência política faz é saber por que essa decisão foi tomada, por que nós estamos submetidos a esta decisão e por que esta decisão, e quais os efeitos dessa decisão. Então, por exemplo, quando um governo faz alguma coisa, ou um partido, ou, enfim, seja qual for a instância, saber por que, achar a explicação da onde vem e saber os efeitos dentro dessa relação entre quem manda e quem obedece, entre mando e obediência. Então, basicamente, o que a ciência política faz é isso. Se nós pensarmos na relação Estado, ou governo e sociedade, se nós pensarmos na relação entre movimentos sociais, organizações, segmentos sociais do tipo variado, enfim, associações de bairro, de moradores, nós sempre, na ciência política, estaremos tentando saber, buscar através do processo de investigação científica, saber quem manda e por que manda, e quem obedece, por que obedece, e os efeitos dessa relação, as consequências disso. Então, por exemplo, quando um prefeito toma uma decisão, ou um governador, ou um presidente da República, ou seja quem for, toma uma decisão, isso nos afeta. E aí nós precisamos saber por que a decisão foi tomada, em nome de quem e quais os seus efeitos. E isso nos afeta porque, via de regra, nós estamos submetidos
a esse tipo de decisão. Pois bem, dentro da ciência política tem uma série de perspectivas teóricas e uma série de questões teóricas envolvidas, que aqui nem é o lugar para falar muito sobre isso. Mas a ideia central da ciência política é essa. O que busca a ciência política, por estes caminhos variados, é estabelecer uma relação, tendo como objeto de estudo, como foco de estudo, o poder e as relações de poder, estabelecer digamos assim, esta dinâmica entre quem toma as decisões e quem está submetido às decisões ou os efeitos dessas decisões. Pois bem, afora isso, ou dentro disso, se quiserem, a ciência política, ela é, eu diria que ela é muito importante para entender por que para entender várias coisas, mas, por exemplo, para entender por que determinadas decisões são tomadas e outras não. Por que determinadas políticas públicas são desenvolvidas e outras políticas públicas não são. Por que em determinados períodos as decisões são de um jeito, e decisões políticas, e em outros períodos as decisões são de outro jeito. Então, entender o funcionamento disso tudo é a função, eu diria, principal da ciência política por caminhos variados. Outro ponto que eu queria enfatizar é o seguinte, há um senso comum. Senso comum é o que existe mais ou menos circulando e que ninguém sabe de onde veio necessariamente, mas as pessoas vão reproduzindo e repetindo. Há um senso comum tradicional, há muito tempo, de que as pessoas não gostam de política. Que as pessoas elas argumentam que não me interessa a política, não quero saber o que é política e tal. Chama atenção porque sempre tem alguém que gosta de política. E quem gosta de política vai saber como agir politicamente, vai saber como influenciar as decisões políticas. Quem não gosta, se abre mão, bom, a se submeter. Mas isso é um senso comum. O que se verifica, há muitos estudos sobre isso, é que, de fato, as pessoas têm um envolvimento com a política. Porque, a rigor, tudo é política. Por exemplo, quando nós saímos de casa e vamos trabalhar e precisamos do transporte público, e o transporte público não funciona, isso é política. Por exemplo, se nós somos skatistas, eu não, né? Mas se nós somos skatistas e nós queremos praticar a atividade e não tem uma pista de skate, é política. Se nós queremos ir no cinema, mas o cinema é muito caro e não tem um cinema público, isso é política. Se nós precisamos de uma escola com boa estrutura, com equipamentos, com profissionais, etc., bem remunerados, com carreira, e não temos, isso é política. Então, toda a nossa volta tem política. Então, simplesmente dizer que não gosta de política, primeiro que é uma lenda, porque as pessoas gostam, porque elas reclamam. Quando o transporte público é ruim, nós reclamamos. Quando a escola não tem estrutura, nós reclamamos. E ao fazermos isto, nós estamos fazendo política. Quando nós conversamos com o nosso vizinho, com o nosso colega ou a nossa colega, nós estamos fazendo política. Quando nós vamos tomar um café ou vamos em qualquer lugar trocar uma ideia sobre qualquer coisa na cidade, de alguma forma, nós estamos fazendo e conversando sobre política. Então, a questão da política aqui no Brasil, principalmente, mas não é só no Brasil, tem um pouco essa ideia de que as pessoas não querem, não gostam ou não querem se aproximar da política. A minha ideia é o inverso disso. Eu entendo que as pessoas têm muito envolvimento com a política, muitas vezes sem saber que é política. E o envolvimento significa, o envolvimento propriamente dito, mas significa também algum afastamento em relação à política. Então, a política é fundamental para nós entendermos o que nos cerca. É fundamental para entendermos por que nós temos uma rua que é pavimentada ou que é ruim. Entendermos por que o transporte público é bom ou é ruim. Entendermos por que as decisões políticas são tomadas de um jeito e não de outro. Entendermos por que nós, em uma sociedade, por exemplo, nós votamos ou fazemos nossas escolhas eleitorais.
e não outras escolhas eleitorais. Quer dizer, buscar explicações para isso, bom, isso também é política. Então, a política tem esses dois, digamos assim, lados que são o mesmo lado. Quer dizer, tudo que nos cerca é política. A nossa vida está cercada de questões políticas e nós nos envolvemos, querendo ou não, com isso. E o outro lado é buscar, dentro das instituições políticas, eleições, governo, Estado, Poder Legislativo, Poder Executivo, saber como se dá o funcionamento disso tudo. Quer dizer, as decisões políticas são tomadas nas instituições políticas, e sendo tomadas nas instituições políticas, nós temos que ter algum grau de envolvimento, porque essas decisões nos afetam. Então, é basicamente isso que a ciência política trata. A ciência política, dentro do curso de licenciatura em Ciências Sociais, ela tem basicamente 3 disciplinas, 3 teorias políticas, teoria política 1, teoria política 2, teoria política 3. Depois tem uma série de disciplinas complementares de graduação, que podem ser de quaisquer áreas, e tem também as de ciência política, e todas essas disciplinas de ciência política, elas vão contribuir dentro da estrutura do curso para que vocês se aproximem das questões teóricas da ciência política, do aparato teórico, e construam uma base teórica para observar o mundo, observar no sentido científico, mas também só observar. E este aparato teórico, ele contribui para que nós possamos tirar da frente, do que está na frente da política, algo que nos impede de observar a política de uma maneira mais concreta. Ou seja, como diria Max Weber, estas disciplinas buscam desencantar a política, o Weber falava desencantar, mas não em relação à política, mas escreveu desencantar em relação a tudo. Estou trazendo para a política. Quer dizer, desencantar significa tentar observar com teoria a política como ela é, e tentar entender por que quem manda, manda, e por que quem obedece, obedece, e quais os efeitos disso tudo. Era isso. Era isso, pessoal. Mais alguém quer falar alguma coisa? Compartilhar mais alguma coisa? Então, acho que está perfeito. Eu gostaria, em meu nome e da Dora também, e da coordenação, agradecer a todo mundo que veio, que participou e que compartilhou. Achei que ficou muito completo, foi um aulão, assim, a gente estava comentando, eu e a Dora, que estava muito legal. Muito obrigada por compartilharem com a gente, tá, gente? Por terem vindo. A gente se fala, se cuidem. Bom final de semana.